ouvido a voz de Josué, e ele inicia o livro de Juízes buscando ao Senhor. Josué não deixou um líder, que foi podemos dizer assim, um fracasso de Josué não deixar um líder para suceder a ele. Então Israel ficou sem liderança. E ali, quando Josué morre, no capítulo 1 de Juízes, nós vemos o povo buscando a Deus, buscando o direcionamento de Deus. E ali o povo clama ao Senhor e faz uma pergunta para Deus: quem descerá contra os cananeus primeiro? E Deus orienta, né? Deus fala: Judá, a tribo de Judá, desça. Então eles pelejaram contra ali, e ali começa uma nova história do povo de Israel. Mas, porém, o povo de Israel não tinha um líder. E durante esse tempo aí, Israel, enquanto tinha comunhão com Deus, Israel prevalecia. Mas quando o povo de Israel se inclinava para o pecado, porque quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos que as tribos, elas saíram para conquistar as terras, mas quando elas conquistavam as terras, não destruía o inimigo totalmente. Deixava alguns dos inimigos a permanecer na terra. E esses que permaneceram, conseguiu trazer a idolatria para o meio de Israel. E quando a idolatria chega ao povo de Israel, o povo de Israel perece. Por quê? Porque Deus não aprova a idolatria. Então, quando o povo se curvava diante de outros deuses, Deus entregava a eles nas mãos dos seus inimigos. Israel começou a viver desta maneira, sofrendo nas mãos dos seus inimigos. E ali, quando o negócio apertava, que o povo não tinha saído, o povo lembrava de Deus. E volta a fazer o quê? Clamava ao Senhor novamente. E Deus, pela sua infinita misericórdia, levantava alguém no meio deles para julgar por Israel. E ali naquele período que Deus levantava alguém, aquele juiz, que na época era juízes que Deus levantava, ele se levantava e começava a julgar. E durante o juízo daquela pessoa, daquele juiz, Israel prevalecia novamente. E isso foi até chegar no capítulo 6 de Juízes, que nós vamos ler aqui. Então, até o capítulo 6, até Gideão, passaram 4 juízes. Juízes que Deus levantou para defender Israel. Porém, todo o término do juiz, quando o juiz morria, a idolatria voltava novamente. E nós vamos ler aqui agora, vamos entrar aqui em Juízes, capítulo número 6, versículo de número 11. Juízes 6, 11. Não, 11 não, 12, perdão. Juízes 6, 12. Nós vamos ver o que Deus fala aqui, neste versículo. Leia você aí, está aqui? Como está aí? Vocês podem ler juntos? Homem valoroso, curve sua cabeça. Sei que já oramos nesta manhã. Deus, Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, estamos aqui nesta manhã. Eu quero te fazer um pedido nesta manhã, Senhor. Não permita que eu venha atrapalhar o fluir do Senhor aqui nesta manhã, ou o fluir da tua palavra. Eu não conheço e não sei a maneira que o teu povo chegou aqui nesta manhã. Mas o Senhor conhece e o Senhor sabe como está cada coração aqui nesta manhã. O que eu te peço é que o Senhor possa me usar como um instrumento nas tuas mãos para levar aquilo que está no teu coração para o coração do teu povo nesta manhã. Espírito Santo, me capacite, me dê ousadia, sabedoria, direcionamento, para que eu venha falar nada mais, nada menos daquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço,
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós chegamos aqui em um versículo aonde o anjo do Senhor fala diretamente com Gideão. O Senhor é contigo. E não parou só nisso, o Senhor é contigo. Ainda acrescentou. Homem valoroso, varão valoroso, ou homem valente. Irmãos, isto é uma palavra que muitas das vezes nós ouvimos, mas não sabemos lidar com ela. Deus, muitas das vezes, fala comigo, fala com você, não temas, eu sou contigo, como diz lá no livro de Isaías, que Deus fala para o povo de Israel, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo. Então, muitas das vezes, tem alguns momentos da nossa vida que nós ouvimos isto e nós tememos. Aqui no caso de Gideão, Gideão é o 5º juiz ali de Israel. E quando nós vemos no versículo 1 de Juízes, Deus, no versículo 1 do Juízes, capítulo 6, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nós vemos que antes de Deus levantar Gideão, o povo de Israel já estava sofrendo alguns anos nas mãos dos seus inimigos. O povo de Israel já estava sofrendo cerca de 40 anos na servidão dos seus inimigos. E nesse momento que Deus chama Gideão, Deus usa a expressão homem valoroso. Quando Gideão ouve isto, que quando nós olhamos aqui, a palavra foi direcionada para Gideão, foi no singular a palavra, eu sou contigo. Mas Gideão, quando responde para o Senhor, Gideão já responde num plural. Se o Senhor é conosco, Gideão já não falou nem com ele, Gideão já respondeu com o povo de Israel. Por que nós estamos passando por tudo isto? Mas o povo de Israel estava 40 anos sofrendo com isto, mas Deus levanta um profeta no meio deles. Por quê? Porque o povo de Israel lembraram do Senhor e voltaram a clamar. Aí o povo de Israel clama ao Senhor. E Deus levanta um profeta para relembrar a Israel os feitos do Senhor no meio deles. E quando Deus relembra tudo isso a Israel, o versículo de número 10, ele diz assim, eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus. E aí Deus vai falar o porquê entregou eles nas mãos dos amorreus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja face habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, todas as vezes que nós perecemos, eu acredito que 99% das vezes é porque nós não ouvimos a voz do Senhor falando conosco. Quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós perecemos. A Olívia ministrando aqui, para você ver que eu ouvi a sua mensagem, Ela falando assim, que é melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. É melhor, se nós obedecermos, nós nos vamos sofrer na mão dos nossos inimigos, quando nós obedecemos o quê? A Deus, as nossas lideranças. Só lembrando que liderança é constituída por Deus.
Autoridades são constituídas por Deus. Então, quando nós obedecemos, nós não sofremos. Ou se passamos por alguma dificuldade, nós temos a certeza, Deus é comigo. Quando Deus fala para Gideão, eu sou contigo, Gideão leva um susto. E Gideão começa a questionar se o Senhor é conosco, porque todas essas coisas sobreveio a nós. Mas Deus já tinha falado para ele. É como ele não tivesse dado ouvido. Por quê? Porque vocês não ouviram a minha voz. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Deus não leva em consideração a resposta de Gideão. Eita, glória a Deus, né? E Deus fala para Gideão. E Deus fala para Gideão que eu sou contigo, homem. Se o Senhor é comigo, porque todas essas coisas sobreveio sobre mim, e por que está acontecendo isto? E Deus não se importa com que a resposta de Gideão. Gideão começa a falar, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou tudo isso, com tudo que vocês conhecem. E o Senhor fala, olha para Gideão e fala novamente para ele, vai nessa tua força, que tu livrarás Israel. Gideão questiona a Deus, ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor ouve Gideão desabafar com ele e dá mais uma palavra de ânimo para ele. Vai na tua força. Quando Deus escolhe alguém, Deus não se engana na escolha dele. Mas, porém, Deus tem um propósito. Em tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. E Deus levantou Gideão com um propósito, o qual ele não sabia. Mas onde Gideão estava quando Deus chamou ele? Gideão estava se escondendo dos seus inimigos, porque a terra que eles moravam nesta época estava sendo assolada pelos inimigos. Eles plantavam, eles trabalhavam, e quando na hora de colher os inimigos vinham e tomavam deles. E eles ficavam sem nada. Então, nesse momento, quando Deus vai chamar Gideão, o anjo do Senhor está o quê? Observando Gideão. Gideão, ele está onde? Maiando o trigo. No lagar. O lagar não é lugar de maiar trigo. Lagar é lugar de tirar suco de uva. Não é lugar de trigo. Mas por que Gideão estava lá no lagar? E não na eira, que era o lugar de colher o trigo? Porque Gideão estava se escondendo dos inimigos, tentando ali se esconder para os inimigos não ver, para que ele pudesse colher o trigo e poder se desfrutar daquela colheita. Então, o anjo do Senhor está observando Gideão, e quando ele vê Gideão ali, ele aparece a Gideão. E aí onde ele fala, homem valoroso, o Senhor é contigo. Quem sabe, irmãos, neste momento, se Deus não está aqui com os seus anjos aqui, observando cada um aqui nesta manhã. Quem sabe se Deus não está com o seu anjo, seus anjos, no caminhar de cada um aqui, observando o que você faz, mas o que você deixa de fazer também. Deus, antes de chamar qualquer um para o propósito que Ele tem, primeiro Ele observa. Deus, Ele é um observador. Então entenda isto nesta manhã. Quando Deus te chama, não temas, por mais que seja difícil. A Olivia falou isso aqui também, agora lembrei, ó. Ela resistia ao chamado de Deus. Quando Deus falava, eu vou orar. Palma, espera, eu vou orar. Porém, de um tempo para cá, Deus foi tratando com ela. Foi lapidando ela. Foi trazendo ela para o estreito. E ela foi entendendo, Deus não tem
para onde eu correr. Não tem para onde eu fugir. Eu não quero ser um Jonas da vida, né? Então, eu prefiro obedecer e aceitar o teu chamado para a minha vida. Então, irmãos, muitas das vezes nós vivemos desta maneira, fugindo o quanto podemos daquilo que Deus quer que nós façamos. Gideão tentou escapar aqui de toda maneira, mas Deus falou: não, é você. É você que vai livrar os israelitas das mãos dos seus inimigos. E Gideão, quando viu que não tinha para onde correr, Gideão, a primeira coisa que ele faz diante do Senhor é oferecer uma oferta ao Senhor. Ele fala para o anjo: então, espera aí, se é assim, espera aí que eu vou preparar uma oferta para você. E ele vai lá, prepara lá, mata o boi, prepara tudo, faz lá e traz a oferta até o anjo. Que o anjo falou: eu vou esperar. E o anjo ficou ali esperando. Gideão traz, quando chega com tudo aquilo ali, tudo preparado, o anjo fala: coloca sobre a penha. Gideão coloca, da maneira que o anjo mandou, coloca a carne em cima, depois despeja o caldo por cima. E ali a Bíblia diz que o anjo estendeu o cajado e tocou com a ponta do cajado. E o fogo que saiu da penha consumiu aquela oferta. Então, primeira experiência que Gideão tem com Deus. E quando Gideão vê aquilo, provavelmente ele ficou assustado com o que ele viu diante dos olhos dele, porque é uma experiência que ele nunca teve. E ele entendeu: eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o anjo fala: calma, Gideão, você não vai morrer não por causa disso. Você não vai morrer porque você tem um propósito a ser cumprido. Gideão se levanta e Deus fala para ele: para iniciar o teu ministério já vai um desafio para você. Olha só, Deus, quando Ele chama, Ele não quer saber o tamanho do adversário, Ele não quer saber se o adversário é forte, se é fraco. Deus não quer saber de nada disto. E Deus, a primeira coisa que Deus fala para Gideão: derrubar os altares dos Baalins que estava levantado naquele lugar. Imagina, irmãos, Gideão era um homem que tinha por volta de uns 30 anos. E um jovem de uns 30 anos enfrentar um sistema tão forte deste que Israel tinha levantado, que era a idolatria no meio do povo de Israel. Mas o anjo do Senhor orientou a Gideão como ele deveria fazer. Matar um boi ali de 7 anos, preparar tudo e levar até aquele altar que era de Baal, derrubar ele e ali oferecer um sacrifício ao Senhor. E Deus, quando Ele manda a gente fazer, Deus, quando Ele quer que nós façamos, Deus nos dá as estratégias. E a primeira estratégia de Gideão pensou: se eu for lá de dia, eu não vou conseguir, vão me pegarem. Aí Gideão foi o quê? À noite. Gideão chama ali 10 homens, 10 servos dele, à noite, prepara tudo, e à noite ele vai lá, derruba o altar, quebra tudo, oferece o sacrifício ao Senhor ali, e vai embora. Quando aqueles adoradores de Baal chegam lá, que vê tudo no chão, ficaram desesperados. O que aconteceu? Quem fez isso aqui? E começaram a investigação para saber quem fez aquilo. E quando eles descobrem que foi Gideão que fez isso, eles ficam desesperados e vai diretamente para a casa do pai de Gideão.
E quando chega na casa do pai de Gideão, eles falam para o pai de Gideão: põe para fora Gideão, para que nós possamos matá-lo. E ali, o pai de Gideão não coloca ele para fora, mas se levanta contra eles e fala para eles: por que vocês têm que se vingar ou lutar por Baal? Se Baal é um Deus, então que ele lute por ele mesmo, que ele defenda a si mesmo. Se ele é um Deus, ele pode fazer isso, não precisa que vocês venham lutar por ele. Então você vê o tamanho do problema que Gideão encontrou. Mas, porém, o nome de Gideão significa o quê? Destruidor, poderoso, ou quer dizer lenhador. Então, quer dizer, Gideão, além de ser um homem valoroso, ele tinha um nome que falava tudo isso da história dele. A partir deste momento aqui, quando quando aqueles profetas de Baal entendem a mensagem do pai de Gideão, eles dão até um outro nome para Gideão, né? Dá um nome de Jerubaal. Quer dizer, então, Deus, que Baal lute com ele mesmo. Então, quer dizer, Gideão, ele encontrou um problema, porque obedeceu à voz de Deus. Deus envia ele lá, ele faz tudo aquilo lá, o povo vem atrás dele, Deus usa o pai dele para livrar Gideão. Gideão, ele sai livre dessa. Aí Gideão começa a fazer o quê? Pedir um sinal para Deus, para saber se realmente Deus era com ele. E qual o sinal que Gideão pede para Deus? Difícil, né? Só Deus pode fazer isso. Coloca um velo lá fora, um velo de lã, e ele fala: Senhor, se o Senhor realmente é comigo nesta guerra, se o Senhor é comigo, eu vou colocar esse velo aqui, o orvalho vai cair sobre o velo, e o resto vai ficar tudo seco, mas só o velo vai molhar. E a Bíblia diz que do jeito que Gideão falou, isso aconteceu. No outro dia, Gideão correu lá, pegou, ele apertou o velo de lã, e ali encheu uma taça da água do orvalho. E o resto estava tudo seco. Gideão não se contentou, e chega para Deus e fala: não se ire contra mim, que falo mais uma vez com o Senhor. Mas eu vou colocar lá novamente. Agora que o orvalho caia ao redor do velo, mas o velo fique seco. Deus aceitou e assim foi feito. E Gideão, quando chega no outro dia, ele chega lá, ele pega e está seco o velo de lã, e em redor está tudo molhado do orvalho. Então Gideão entende: realmente Deus é comigo para esta batalha. E aí, a Bíblia diz que no versículo de número 34, a Bíblia diz que então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tomou as trombetas, cadê aqui? E se ajuntaram após dele. Então, aí Gideão recebe, tem experiência, aí Gideão agora vou para cima dos inimigos. Aí Gideão resolve atacar os inimigos. Gideão manda uma mensagem para a tribo de Manassés, para escolher homens, e ali vai até a tribo de Azé, a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. Escolhe os homens e vem. Quando chega até Gideão,
Deus coloca esses homens à prova, um número de aproximadamente 32 mil homens. Gideão sai para lutar contra os seus inimigos. Irmãos, 32 mil homens é um número extremamente pequeno para o exército que eles iam enfrentar. Porque a Bíblia diz que o exército que ele enfrentará de cerca de 135 mil homens. Você com 32 para enfrentar 135 é pouco, né? Mas mesmo assim, Deus falou ainda é muito. É muita gente. Volta 22, ficam 10 mil. Deus fala ainda é muito. Olha como que Deus trabalha nas nossas vidas para que nós possamos entender de maneira clara que não é com as nossas forças, não é com a nossa sabedoria, não é com o nosso conhecimento, não é com nada disso que nós vamos vencer o inimigo. Não é com nada disso que nós vamos vencer. Mas é com a força do Senhor. Deus fala, não é muita gente ainda. Leva eles lá à beira do rio para tomar água. E lá eu vou separar mais alguns que vai ir contigo. Irmãos, às vezes, o líder, o pastor, ele está com um número de pessoas elevado ali com ele. Mas, porém, que está caminhando com ele, nem sempre é todos. Nem sempre é todos que está caminhando com ele. Mas aqueles que estão caminhando com ele, Deus tira assim a parte. Deus fala, esses eu vou usar. Não se inveje quando o pastor, o líder, chama alguém à parte para usar ele. Porque talvez você não foi chamado porque você não está caminhando com ele. Talvez você não foi chamado porque você não está falando a mesma linguagem dele. Talvez você não está caminhando com ele porque você não obedeceu aquilo que é a visão que Deus deu para aquele lugar. Então, não inveje. Apenas olhe para si e olhe para Deus. Talvez você possa falar como Gideão falou, Senhor, e por que tudo isso está me sucedendo? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Deus lhe dará resposta. Gideão leva eles até a beira do rio lá, como Deus mandou. E ali, Deus dá a orientação para Gideão. Aqueles que tomar água com a mão, trazer a água com a mão até a boca, coloca a parte. E aqueles que se ajoelharem para tomar água lá, coloca a parte também. E a Bíblia diz que ali, mais 9.700 foram reprovados. E ali apenas sobraram 300 homens. Imagina agora você, 300 homens para lutar contra 135 mil pessoas. 135 mil guerreiros. É quase impossível, é impossível na ótica humana uma vitória dessa vir. Não tem nenhuma esperança de vitória. Mas Gideão, a partir desse momento, jamais ele duvidou da palavra do Senhor. E qual que é a arma que Gideão usou? As buzinas, trombetas e as tochas de fogo. A arma que Gideão usou para vencer os seus inimigos. Gideão chega na cidade para atacar, divide em 3 pelotão. A equipe de 300. Você vai em tal lugar, você vai em tal lugar, eu vou em tal lugar. O que eu fizer, vocês fazem também. Mas antes de fazer isso, Gideão, ele ficou meio receoso.
Receoso de quê? De descer. E ele fala, aí Deus fala para ele, vai lá, vai você e o teu servo Purá, e você vai lá ver a cidade. Quando ele chega lá, ele entra e ele vê ali os guardas ali, os sentinelas ali, começa a conversar e contar um sonho. E quando conta aquele sonho lá, Gideão entende que aquele povo estava tudo apavorados com medo de Israel. Aí Gideão volta confiante para lá, e aí Gideão levanta o seu exército e vai tomar posse daquela cidade. Irmãos, Deus, Ele não quer que nós sofremos, porém, nós causamos sofrimento para as nossas vidas. Deus não queria que o povo de Israel passasse por isso. Deus não queria. Ao ponto de levantar um juiz para poder julgar por eles. Que eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Aí Gideão, ele volta, organiza o seu exército, entra na cidade, e quando chega na cidade, ele toca a buzina, levanta as tochas, e aí todos os outros pelotões fazem as mesmas coisas. E a Bíblia diz que aqueles inimigos começaram a fugirem, a correr, e da maneira que eles tocavam, os inimigos se voltaram um contra eles, e começaram a lutar entre eles. Olha só, Gideão não precisou levantar uma espada para vencer o inimigo. Só através da orientação de Deus, jogou todo o seu inimigo por terra. Então, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, por mais estranho que pareça para nós, por mais esquisito que pareça para nós, Deus, Ele vai nos entregar a nossa conquista, a nossa vitória, e vai fazer de nós vencedores pelo nome dEle. Então, 300 homens venceram o exército de 135 mil pessoas, e isto mostra visivelmente que não foi a mão de Gideão que derrotou os seus inimigos, mas foi a obediência de Gideão que derrotou os inimigos. O pastor Jean sempre fala aqui, algumas coisas, alguns projetos, ele não está executando, não colocou para andar ainda, porque está esperando o quê? A decisão ou o direcionamento de Deus. Quando nós vivermos desta maneira, a certeza da vitória é certa. Nós não somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Gideão, ele vence essa batalha, chega vitorioso, e quando ele chega, o pessoal quis fazer dele um líder. Quis fazer dele um rei. Quis fazer dele um homem sobre eles. E Gideão, com toda a sua humildade e conhecimento de Deus e intimidade com Deus, ele fala para eles: não, eu não vou reinar sobre vocês. Eu não vou estar sobre vocês. Mas quem vai estar sobre vocês é o Senhor dos Exércitos. É esse que vai estar sobre vocês. Porém, irmãos, Gideão, depois disto, ele fez algo não intencionalmente, mas ele fez algo, eu creio que ele fez pensando em adorar ao Senhor. Ele manda trazer os pendentes de ouro, trazer os ouros, e ele faz
um objeto ali, um éfode, né? E coloca na cidade. Só que isto serviu de idolatria para o povo de Israel. E aí eu falo para vocês, não é porque é de Deus que nós temos que idolatrar. Não é porque foi Deus que fez. Não. Tudo que Deus fez é bom. Mas nada do que Deus fez para ser idolatrado. Deus fez para nos trazer exemplos, Deus fez para benefício nosso, Deus fez para uso nosso, mas Deus não fez objeto para idolatria. Israel, após a morte de Gideão, Israel se corrompeu novamente. Então, irmão, porque eu falei do início de Gideão até o término de Gideão, para que isso fique na nossa memória, na nossa mente. Eu não vou servir a Deus, eu não vou obedecer a Deus, eu não vou viver com Deus só porque tem um líder sobre mim, só porque tem alguém que está sobre mim. Não, eu tenho que servir a Deus em todo e qualquer momento, sem trocar a minha adoração por outra coisa qualquer. A idolatria do povo de Israel fez o povo retroceder novamente. E se nós lemos o livro de Juízes, nós vamos ver o povo de Israel sofrendo todas as vezes que ele volta atrás, não dando ouvido na voz do Senhor. E isso nós vamos ver até chegar no livro de Samuel, Deus, por pedido deles, levantando um rei, que foi Saul, o primeiro rei que Deus levantou. Por que pediram um rei? Porque o povo de Israel, mesmo vendo todos os feitos do Senhor, mesmo vendo tudo que Deus fez, se não tivesse alguém para poder estar ali sobre eles, eles não conseguiam permanecer fiel ao Senhor. A nossa permanência de fidelidade com Deus não depende da nossa liderança, mas depende do nosso coração. Porque muitas das vezes eu posso até passar essa impressão para os nossos líderes, eu posso até demonstrar isto, mas nunca se esqueça que Isaías diz que o povo adorava ao Senhor da boca para fora. Enquanto o Tom falava aqui, veio a palavra de Isaías ali no meu coração ali, 55:2, que isto diz o porquê, muitas das vezes, nos afastamos do Senhor, nos afastamos da vontade do Senhor. Muitas das vezes, isto acontece na minha, na sua, na nossa vida. E isto nos afasta da presença do Senhor. Gideão, ele honrou o chamado dele. Gideão honrou o propósito de Deus na vida dele. Mas após a morte dele, Israel voltou a pecar. Por quê? Isaías 55:2 diz: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Uma palavra dura, mas porém faz todo sentido na nossa vida. Quando eu uso o produto do meu trabalho naquilo que não vai me satisfazer, eu termino sofrendo por causa disso. Quando eu gasto meu dinheiro naquilo que não é pão. Então, isto faz o que? Eu me desviar do Senhor.
me afastar da presença do Senhor. Nunca se esqueça. O ladrão, segundo João 10:10, veio, senão a matar, roubar e a destruir. Mas o Senhor veio para que tenha vida e tenhamos em abundância. Então, o ladrão, destruir, ele não tem pressa para destruir. Matar, ele não tem pressa para matar. Roubar, ele não tem pressa para roubar. Ele tem todo o tempo, enquanto Jesus não voltar, para fazer isto. Então, irmãos, a nossa ruína, a ruína das nossas vidas, começa pelas pequenas coisas nas nossas vidas. Detalhes. Ah, isso não é nada. Ah, porque eu tenho que fazer isso? Ah, porque tem que ser assim? Ah, porque isso? Ou porque aquilo? Lembre-se, propósito. Qual o propósito que Deus te chamou? Deus tem um propósito na vida de cada um aqui nesta manhã. E por nós não entendermos isto, nós achamos que algo está acontecendo na nossa vida por isso, por aquilo, ou para isso, ou para aquilo outro. Não. Tem um propósito de Deus na sua vida. Se você não sabe o propósito de Deus na sua vida, fale com Ele. Porque Gideão, quando Gideão foi confrontado, Gideão não entendeu. E qual que é o questionamento de Gideão? Por que então essas coisas nos aconteceram e não sobreveio sobre nós? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? Por que está acontecendo tudo isto? Talvez você está passando uma luta aí, talvez você está passando um momento difícil, e você só sabe reclamar, talvez. Se é de você lutar para vencer, para sair dessa situação. Eu me lembro, o Abílio Santana, ele fala a respeito disso, ele fala assim, que às vezes as pessoas cedem de fugir da prova, não, abraça com a prova. Talvez você está aí abraçado com ela e não solta ela. Talvez a prova quer até fugir, mas você segura, não solta. Não, irmãos. Lutas, provas, batalhas, nós vamos enfrentar. Mas não é para ficar nela. Nós vamos passar por elas. Nós vamos romper para que nós possamos conquistar. Imagina se Israel, quando Moisés morreu, eles desistissem da terra de Canaã. Imagina só, o nosso líder morreu, e agora, o que é que nós vamos fazer? Ah, não vamos chegar lá porque o nosso líder morreu. Não. Deus levantou outro líder para que eles tomassem posse da terra que foi prometida. Então, no lugar da murmuração, no lugar da reclamação, no lugar do choro, vamos colocar o Senhor neste lugar. Deus, assim como Ele me conhece, assim como Ele conhece as minhas forças, assim como Ele conhece até onde eu posso ir, Ele também sabe até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Quando você não conseguir mais, lembre-se, Romanos capítulo número 8, versículo 26. O Espírito Santo, Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele está aí com você, intercedendo por você. Você nunca está sozinho. Essa palavra estava na lição de ontem, né, que nós compartilhamos. Você nunca está sozinho. Deus sempre estará com você. Ainda que você não enxergue, ainda que você não perceba, mas Deus está com você. Basta você abrir o seu coração e abrir os seus olhos espirituais e permitir que Ele haja na sua vida. Ele vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Mas entenda, não gaste o produto do seu trabalho naquilo que não vai te satisfazer.
Porque você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder trabalho. Quando Deus chamou Gideão, talvez passou muitas coisas na cabeça de Gideão. Se escondendo dos inimigos, preparando ali um trigo ali para esconder dos inimigos. E Deus fala, eu sou contigo. Gideão fugindo dos seus inimigos. Aí vem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, tudo que há nele, que é o princípio, que é o fim, o alfa, o ômega, e fala, eu sou contigo. Eu sou contigo. Há um propósito na tua vida. Lembre-se, Gideão não estava brincando quando o anjo do Senhor apareceu para ele. Gideão não estava dormindo. Gideão não estava brincando. Mas Gideão estava trabalhando. Não cruze seus braços. Não deite numa cama. Não se assente numa cadeira confortável e fique esperando. O Senhor vai guerrear por mim. Não. Quando Deus chama, ele estava trabalhando. Ele estava lutando. Ele não tinha se entregado. A luta, a Bíblia já fazia 7 anos que ele já estava sofrendo. Mas eles não desistiram. Talvez, no nosso meio aqui, nós podemos ter até homens, mulheres aqui, com o espírito de Balaque. A profetisa Débora chega para ele, chama ele e fala, vai que Deus vai dar a vitória através das suas mãos. E aquele homem fala para Débora, vou não, vou não. Mas se você for comigo, aí eu vou. Aí a profetisa fala, tá bom, eu vou, mas a honra vai ser minha, não vai ser sua. É isso que você quer para a sua vida? Não, né? Mas se você quer ser honrado, você tem que lutar. Você tem que vencer. E para você vencer, você não pode desistir. Você não pode voltar atrás. Não importa o que se levantar. Não importa o que você enfrentará. O que importa é quem está com você. Vamos colocar de pé nesta manhã. O que importa é o que está com você. Primeira carta de João 4:4. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não temas. Se Deus falou que é com você, descanse no Senhor.